e o tema de hoje é: o Senhor encontra-se com Israel no Monte Sinai. A nossa leitura está no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. O Monte Sinai, que também é chamado de Horebe, é um dos lugares mais sagrados na história de Israel. Localizando-se na parte sul e central da Península do Sinai, foi nesta montanha onde Moisés se encontrou com Deus em uma sarça ardente. É ali que Deus faz um pacto com Israel. E foi também neste mesmo monte onde Elias escutou a Deus no som de um sussurro suave. Na chegada ao Sinai, vemos a apresentação divina e o estabelecimento de sua aliança. Aqui Deus deu ao seu povo as leis e os guia para viver com retidão. Aprenderam as bênçãos da obediência e as trágicas consequências da desobediência. Os israelitas chegam ao Monte Sinai e não partirão dali até o momento indicado por Deus em Números capítulo 10, versículos 11 e 12. A permanência no Sinai abrange então a parte final do Êxodo, todo o Levítico e o começo de Números. Observamos neste capítulo que Deus está chamando o seu povo para um encontro e para uma aliança. Dos versículos 5 a 8, observamos a resposta de Deus diante da aceitação da sua proposta. Dos versículos 5 a 8, Deus faz a seguinte proposta ao seu povo: Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Moisés expõe todas estas palavras diante dos anciãos do povo e diante de Israel, de maneira que todo o povo responde a uma só voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Observamos que a partir do versículo 16, Deus vai corresponder à resposta do seu povo. Ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O versículo 18, onde fizemos a leitura, nos mostra que todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. A glória do Senhor está sendo manifesta. O sonido da buzina ia crescendo de grande maneira, nos dias do versículo 19, de forma que Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Deus chama Moisés ao monte no versículo 20, e Moisés, ao subir, ele recebe 2 recados de Deus para o seu povo. O primeiro deles, Deus diz para que Moisés protestasse ao povo que não transpassasse o termo para ver o Senhor. E no versículo 22 nós vemos que Deus também dá uma ordem de santificação aos sacerdotes, que não subissem ao monte sem antes se santificar. Preste atenção. Pelo menos alguns pontos precisam ser observados diante desta manifestação de glória do Senhor ao seu povo. Primeiro, observamos que Deus se encontra com o seu povo no Sinai para fazer uma aliança. Deus está estabelecendo com o seu povo um novo parecer. O encontro com Deus, querido ouvinte, vai muito além de um simples momento de emoção. Muitas pessoas dizem estar se encontrando com Deus porque estão sentindo alguma coisa. É claro que o mover de Deus, a glória de Deus, mexe com nossa estrutura, porque é isso que vemos no monte. O monte estremecia. Mas o propósito deste encontro com Deus é um propósito de aliança, onde o Senhor está estabelecendo com o seu povo que será o seu Deus, que será o seu Senhor exclusivo, que o seu povo andará na sua presença. O encontro de Deus com o seu povo é um encontro de aliança.
uma aliança duradoura, uma aliança permanente que Deus sempre esperou do seu povo. Deus sempre esperou de Israel que Israel fosse fiel na sua aliança. Em segundo lugar, esta aliança com Deus está relacionada com os seus estatutos. É neste monte Sinai que Deus vai entregar a Moisés os mandamentos que o seu povo precisaria naquele momento obedecer. A aliança com Deus é entender o plano de Deus, não estabelecer a vontade humana. A aliança com Deus não significa a gente chegar diante de Deus e estabelecer a nossa vontade. Muitas vezes nós até colocamos condições a Deus para nós servirmos, para nós obedecermos a Deus. Fazer aliança com Deus é ouvir o que Ele tem para nós. Eu penso muitas vezes que a gente precisa corrigir um pouco as nossas orações, pois quase sempre a gente coloca para Deus tão simplesmente os nossos pedidos e pouco a gente para ouvir os pedidos de Deus para nós. Aquela aliança de Deus com Israel era uma aliança onde Deus colocava o seu estatuto, colocava a sua lei, para que o povo obedecesse e desfrutasse das bênçãos e da promessa que havia sobre eles. A aliança com Deus está relacionada à obediência à sua palavra. Um ponto muito importante também a ser considerado: quanto Moisés fala, Deus fala também com Moisés. O povo escuta Moisés e escuta também Deus. Preste atenção, Moisés ali está como um interlocutor de Deus com o seu povo. Isso é muito importante. Já não temos mais intermediários nos dias de hoje, porque temos Cristo que nos leva diretamente ao Pai. Mas todo pregador do Evangelho é um interlocutor de Deus, pois ele leva a mensagem de Deus ao povo. Todo pregador da palavra tem a responsabilidade de ser canal da voz de Deus. Que o povo, ao ouvir nós pregadores, não escute somente a nossa voz, mas escute a voz de Deus. Moisés falava e Deus falava também ao mesmo tempo. Que nós pregadores sejamos portadores desta voz e que as pessoas identifiquem em nós que a voz de Deus está falando através da mensagem que pregamos. Eu penso até que a validação de alguém que se coloca como portador da mensagem de Deus é a evidência que de fato a voz de Deus está ali. Era isso que o povo evidenciava em Moisés, pois ouvia a voz dele e ouvia a voz de Deus. Essa é a evidência de um homem de Deus, de um pregador da palavra de Deus. É alguém que fala e a voz de Deus pode ser ouvida juntamente com a sua. A resposta positiva da proposta daquela aliança com Deus era a manifestação da glória de Deus. Sempre que respondemos positivamente à vontade de Deus nos seus estatutos, quando respondemos positivamente à aliança com Deus, nós vemos a glória de Deus. Alguns pensam que a manifestação da glória de Deus haverá sobre palavras de comando, como é muito comum nos dias de hoje. Eu entendo que a manifestação da glória vai muito mais além do que isso. É o entendimento e a obediência à vontade de Deus. Quando o povo responde positivamente, dizendo: sim, Senhor, nós obedeceremos tudo quanto o Senhor nos mandar, versículo 8 deste capítulo, nós vemos que Deus manifesta a glória. Então a manifestação da glória não vai acontecer simplesmente porque alguém está dizendo que vai acontecer. A manifestação da glória foi um resultado consequente da obediência, da disposição à obediência daquele povo. Quer ver a glória de Deus? Quer ver a manifestação da glória de Deus? Então diga sim à palavra de Deus. Diga sim à aliança com Deus, aos estatutos de Deus. Muitas pessoas que dizem estar debaixo da manifestação da glória, infelizmente estão completamente opostas à palavra, completamente opostas ao ensino da palavra. Com todo respeito, essa suposta manifestação é questionável, porque sempre a glória de Deus manifesta onde há reverência e obediência à sua palavra. Em quinto lugar, observamos que a glória de Deus envolvia todo o monte. Sem restrição, aquele lugar era tomado pela presença de Deus.
Uma vez que a nossa vida tem um encontro com Deus, nós não seremos mais o mesmo. A glória de Deus não estará sobre nós de maneira isolada, em alguns segundos ou em alguns momentos, mas eu penso que a glória de Deus, ela vem para nos preencher em totalidade. Quando a glória de Deus nos envolve, tal como naquele monte, todo o monte estava tomado pela glória. A nossa vida também será, em todo o nosso tempo e em todos os espaços da nossa vida. Em sexto lugar, observamos que esta glória de Deus é manifesta também em fogo. Havia um fogo que fumegava todo aquele monte. Deus se manifesta como fogo. Isso nós entendemos que nos fala de um dos aspectos do poder de Deus, no que se refere à purificação. Toda vez que a glória de Deus é manifesta, todo o nosso sentido comum de vida, nosso sentimento humano, como nós já sabemos, uma vida debaixo de uma carne pecaminosa, recebe a oportunidade de ser purificado pela presença de Deus. A glória que se manifesta em nós, ela vem para nos purificar, para nos limpar. Isaías, quando encontra-se com Deus, Deus vai santificar Isaías, ele reconhece que seus lábios são impuros, mas um daqueles seres que estão diante do Senhor vai pegar com a tenaz uma brasa viva do altar de Deus, vai tocar nos lábios de Isaías. A glória de Deus vai nos purificar, vai nos limpar, vai mudar a nossa vida, vai mudar nossos pensamentos. E em sétimo lugar, nós observamos as advertências de Deus ao povo e aos sacerdotes. Ambos deveriam respeitar e se santificar diante da glória de Deus. Em continuação ao sexto aspecto, aqui nós entendemos que a purificação que a gente recebe ao encontrar-se com Deus deve ser mantida em nossa caminhada de fé. Santificação, nós já sabemos, é um estado e também um processo. Somos chamados para viver de maneira santa, separados deste mundo. Isso é automático quando recebemos Cristo em nossa vida. Quando o Espírito vem habitar em nós, vivemos separados do pecado. Não temos mais prazer no pecado. Contudo, nós estamos em uma natureza corrompida, somos carne. Aí que nós entendemos a importância do processo de santificação, onde constantemente o Espírito de Deus, que também é santo, nos conduz a uma vida de santidade, nos purifica todos os dias. A santificação é algo que acontece de Deus em nós, mas o propósito de viver em santidade, isto deve partir de nós. É Deus que proporciona a nós hoje o privilégio de viver em santidade, separado, em constante santificação a Deus. É Deus que opera isto em nós. Mas o propósito, o desejo, a atitude é nossa, em viver constantemente em santidade, mantendo a aliança, guardando os estatutos, ainda ouvindo a voz de Deus, respondendo positivamente ao que Ele nos fala, vivendo grandes manifestações da glória de Deus, tendo toda a nossa vida tomada por este fogo tão glorioso da presença de Deus.